Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dando continuidade aos nossos temas de biofísica, tá certo? Vamos falar uma sequência da bioeletricidade da membrana. Na aula passada nós começamos abordando o tema de potencial de membrana, tá certo? Ou potencial de repouso. Hoje nós entenderemos como funciona o potencial de ação e quais são as características que definem a membrana como um fenômeno bioelétrico, tá certo? Como introdução ou continuação, nós vamos ver que a nossa membrana ela tem a característica de ser considerada um capacitor e apresenta também resistências em paralelo, tá certo? Nós veremos o que são as resistências e como funcionam as suas definições, tá certo? E como isso influencia no nosso potencial de ação, beleza? Bom, seria interessante que nós nos recordássemos que existem, no caso, quando nós temos polos positivos e negativos, nós temos a formação de um campo elétrico, como eu falei para vocês na aula passada, e esse campo elétrico ele vai gerar aquilo que nós vamos conhecer na aula de hoje como corrente elétrica ou passagem de cargas, tá certo? O nosso polo negativo é aquele ponto onde nós temos um excesso de cargas negativas, tá certo? Mais especificamente, nós nos referimos a elétrons. Nós temos grande quantidade de elétrons. E o nosso polo positivo é aquele que está em deficiência, que tem poucas cargas negativas, que seriam os nossos elétrons. Nesse sentido, nós temos uma corrente elétrica passando sempre do sentido do polo negativo para o polo positivo, beleza? Neste caso, a nossa pilha, que nós visualizamos, essa imagem, funciona como nosso condutor elétrico, o material pelo qual nós vamos ter essa passagem. Lógico, o nosso objetivo não é estudar circuitos elétricos, estudar a parte física deles, mas a gente tem que fazer sempre uma analogia com o ser humano, aplicando isso à fisiologia. Como nós estamos falando de biofísica, de membranas, nós veremos que as nossas membranas elas funcionam como um capacitor, tá certo? E esse capacitor ele vai ter a capacidade, vai apresentar a capacidade e possuir alguns pontos específicos de resistência. Professor, eu não estou entendendo nada. Vamos ver essa imagem, que é a imagem que eu posso explicar tudinho para vocês. Funciona dessa forma. Olha só. Nessa imagem nós vemos a nossa membrana plasmática. Essa membrana plasmática, perdão, ela é caracterizada por aquilo que nós já sabemos que seria a nossa bicapa ou bicamada fosfolipídica. Nós temos as nossas cabeças de fosfato, tá certo? E aqui nós temos os nossos ácidos graxos no seu interior, tá certo? Essa membrana ela é considerada como um fenômeno bioelétrico pelo seguinte, porque nós já vimos que nós temos cargas aos dois lados. Vamos colocar o exemplo do sódio aqui fora e vamos colocar o exemplo do potássio aqui dentro no interior da nossa célula, tá certo? Então, como nós temos cargas aos dois lados, nós vimos que nós criamos uma diferença, um gradiente eletroquímico, um campo eletromagnético também com tendência à difusão de íons. Terão íons que vão querer entrar dentro da célula, como seria o caso do nosso sódio, que quer entrar dentro da célula, e haverão íons que vão querer sair da nossa célula, como o exemplo do nosso potássio, como eu já deixei claro na aula passada para vocês. Beleza. Por que ela é caracterizada como um capacitor, professor? Ela é caracterizada como um capacitor por conta dessa porção aqui que eu vou assinalar para vocês, que seria a bicapa fosfolipídica, tá certo? Sem as suas interrupções proteicas. Essa região é chamada de capacitor, vou colocar um Czinho aqui para vocês lembrarem de capacitor, porque ela tem duas porções. Essa porção externa, que se encontra em contato com o nosso leque, seria a nossa cabeça de fosfato, e, analogamente no interior, que se encontra em contato com o nosso líquido, ela tem a capacidade de lidar com as nossas partículas que se encontram aos dois lados. Então, ela é caracterizada por ser uma lâmina elétrica de condução dessas estruturas. Essas estruturas elas ficam literalmente flutuando aqui em contato com essas cabeças de fosfato, e essas cabeças de fosfato elas literalmente permitem uma fluidez destes íons, mantendo-os em contato, mas ao mesmo tempo limitando-os do lado externo, tá certo? E também é chamado como, ou caracterizado como um capacitor, porque neste nosso meio interno nós temos ácidos graxos que funcionam como um isolante elétrico. Vou colocar um isolantezinho aqui de isolante para vocês, tá certo? Se a gente pensa
Nessa imagem, então, no que eu estou falando para vocês, um capacitor seria uma estrutura capaz de limitar esses nossos movimentos iônicos, tá limitando bem esses íons aos dois lados da membrana, isolando-os, mas ao mesmo tempo deixando eles bem acomodados, por assim dizer. Como existe então a passagem desses íons? Existe a passagem desses íons por estruturas proteicas que nós já vimos, tanto na aula de fisiologia quanto de biofísica, que são as nossas proteínas. Porém, essas proteínas, como elas apresentam moléculas, certo? Elas literalmente oferecem uma resistência à passagem dessas partículas. Este é o símbolo da resistência. Existem dois tipos de resistências em circuitos elétricos, tá certo? Existem aquelas resistências que estão sendo colocadas lado a lado, seriam essas aqui, ó, estão lado a lado, são chamadas de resistências em série. Vocês devem ter visto na parte de física do ensino médio, tá certo? Elas estão colocadas justapostas, lado a lado. Então, isso significa que uma partícula, para passar de um ponto A para um ponto B, digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, ela terá que vencer essas duas resistências nesse sentido. Isso acontece quando são resistências justapostas em série. As nossas resistências em paralelo são aquelas que estão colocadas assim, ó, dessa forma, literalmente em paralelo. A nossa membrana plasmática, como ela tem proteínas ao longo de toda a sua extensão, tá certo? Interrompendo essa bicapa fosfolipídica, eu não sei se vocês repararam no desenho anterior, vamos dizer que essas sejam as nossas resistências. Essas resistências elas estariam em paralelo, tá certo? Então, biofisicamente, a palavra é que a nossa membrana plasmática ela é caracterizada por ser um circuito em paralelo, tá certo? Resistências em paralelo. Estes íons ou cargas deverão atravessar estes pontos e, graças a isso, existirá, como eu falei já em fisiologia, uma movimentação dificultada, lógico, porque ela vai literalmente apresentar fendas ou espaços intermoleculares, e isso vai gerar um certo trabalho para essas partículas atravessarem de um lado ao outro, o que gera movimento, calor, dentre outros, como nós já vimos, tá certo? Então, as palavras-chave desse momento é caracterização da membrana celular como um capacitor, fisicamente, e também com pontos de resistência elétricos, beleza? Então, eu já expliquei isso aqui para vocês. O interessante é o seguinte, essa membrana plasmática e esse capacitor que nós estamos mencionando, ele vai ser melhor quanto maior a extensão da superfície dessa membrana. Por quê? Quanto maior a superfície, maior a capacidade de acomodar essas partículas, como eu estou falando para vocês, esses íons aos dois lados. Então, a capacitância é proporcional ao tamanho ou à superfície dessa membrana, dessa célula em questão. Então, quanto maior a célula, maior a capacitância dessa célula em questão. Isso vai influenciar muito, por exemplo, nas nossas células nervosas, como eu vou mencionar para vocês. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior o tamanho da célula, maior a capacitância elétrica dela. Beleza. Bom, na aula passada a gente viu alguns conceitos a respeito da diferença entre o nosso líquido intracelular e o nosso líquido extracelular. Nós vimos que o interior da membrana, geralmente, ele é negativo, tá certo? E quando ele está negativo, nós temos o nosso potencial de membrana, ou também conhecido como potencial de repouso. Neste estado, quando ela está negativa, nós dizemos que a membrana está polarizada, tá certo? E essa polarização, como nós vimos, é relativa à célula em questão, tá certo? A fibra nervosa tem um potencial de repouso de menos 90 mV, a nossa fibra muscular lisa em torno de menos 50 a menos 60 mV, o que é relativo de acordo à célula em questão, como eu falei para vocês, tá certo? Agora nós veremos como acontecem essas alterações, e isso tudo vai estar relacionado a esses princípios que eu estou falando agora para vocês. Existem dois tipos básicos de células. Nós temos aquelas células que são excitáveis e as células que não são excitáveis. No que se baseia isso, professor? As células excitáveis são aquelas que todo o tempo estão alterando o seu potencial de membrana, ou seja, aquilo que é negativo elas estão tornando positivo para realizar as suas funções vitais fisiológicas, tá certo? As nossas células não excitáveis, elas não realizam este processo. Nós veremos que elas realizam um potencial que nós chamamos de subumbral, ou seja, elas não adquirem a conformação de positividade, tá certo? E não são totalmente estimuladas, tá certo?
Então, quais seriam as nossas células excitáveis? Os dois exemplos principais que nós temos são os neurônios e as nossas fibras musculares. Seja a fibra muscular lisa, seja a fibra muscular esquelética e seja a fibra muscular cardíaca. Tanto faz. Elas são caracterizadas por serem células excitáveis porque elas invertem o seu potencial de membrana, como a gente já viu na parte de fisiologia, e com base a isso elas realizam as suas funções. No caso da célula nervosa, como nós vemos aqui na imagem, o objetivo dessa inversão de potencial é a transmissão do impulso elétrico. Já nos nossos músculos, seja o músculo esquelético, o músculo liso, o músculo cardíaco, a inversão desse potencial vai gerar a sua contração. Então, as caracterizam como células excitáveis. As nossas células não excitáveis são exemplos de células como os nossos macrófagos, células sanguíneas, células glandulares, entre outros. São células que respondem apenas a estímulos subumbrais, ou seja, que literalmente não chegam à positividade. São estímulos fracos, tá certo? E isso é específico da região em questão onde elas se encontram. No nosso tubo digestivo, nem sempre isso acontece, tá certo? A gente vai ver em Fisiologia 2 que sim, nós temos potencial de ação, tá certo? Então isso é muito relativo. Geralmente a gente se refere a células não excitáveis quando nós estamos falando de células sanguíneas, dentre outros, como exemplo dos macrófagos, beleza? Bom, agora, me diz, professor, como acontece essa excitação dessas células excitáveis, tá certo? A excitação das células pode acontecer por fenômenos que podem ser químicos, elétricos ou mecânicos, como está escrito aqui para vocês, tá certo? Ó, químicos, mecânicos ou elétricos. O estímulo químico é o mais frequente, tá certo? Esse estímulo químico é a liberação, geralmente, de um neurotransmissor, e o exemplo específico que nós temos é a acetilcolina, e a liberação desse neurotransmissor vai gerar uma alteração, e agora a gente aplica conceitos físicos, tá certo? Uma alteração dessas proteínas de membrana, consequentemente nós vamos alterar a condutância, que é a capacidade delas permitirem a passagem de íons, e nós vamos ter uma alteração do potencial de membrana. Em outras palavras, palavras mais simples, quando essa substância, a acetilcolina ou outros neurotransmissores são liberados, eles alteram a característica dessas nossas proteínas de membrana, aumentando a sua permeabilidade. Permeabilidade é sinônimo de condutância, ou seja, sinônimo de passagem de íons, tá certo? Outros estímulos que podem acontecer são estímulos elétricos, que vai gerar a abertura de canais de voltagem dependentes, que seriam em outros períodos do potencial de ação, dentre outros, tá certo? E estímulo mecânico seria exemplo de deformações, tá certo? Nós veremos em Fisiologia 2 que os nossos receptores sensitivos da pele, quando eles são pressionados, eles abrem esses canais proteicos e a consequência disso nós temos a despolarização, tá certo? Então, como eu faço para excitar a célula em poucas palavras? Pode ser por pressão, que é um estímulo mecânico, pode ser por estímulo químico, que é a liberação de neurotransmissores, como a gente viu já lá no exemplo de músculo esquelético, ou podem ser por fenômenos elétricos, como eu falei para vocês. É importante que vocês saibam que essa excitação elétrica ela é um fenômeno transitório, como está escrito ali para vocês, ali embaixo. Ele vai levar o meu potencial de membrana à positividade e logo nós temos um retorno ao valor negativo, que seria a repolarização, tá certo? Então, baseando-se nisso, a gente pode excitar essa célula de duas formas. Nós temos aquilo que nós consideramos como respostas subumbrais e nós temos os potenciais de ação propriamente ditos, tá certo? Potencial de ação é quando nós temos literalmente a despolarização da célula e a repolarização. Ou seja, eu levo ela para positividade e depois eu trago ela para negatividade. Então, no fim das contas, eu tive uma ação fisiológica propriamente dita. As respostas subumbrais, eles são, como nós podemos ver aqui nessa imagem, potenciais não propagados. Eles não chegam num ponto limite, que nós veremos aqui, que é considerado umbral. Professor, o que é umbral? Umbral é um valor mínimo para cada célula em questão, onde ela atinge aquele patamar e automaticamente ela vai abrir todos os seus canais. Traduzindo, vamos dar um exemplo, tá certo? A nossa célula muscular esquelética, por exemplo, ela tem um valor de potencial de repouso de menos 80 a menos 90, como nós já sabemos. Ela tem um umbral elétrico, mais ou menos, de em torno de menos 65 a menos 70 milivolts. O que significa isso, professor? Significa que existe uma necessidade de entrar íons
até levar esse valor de membrana até menos 65, menos 70, para que todos os outros canais sejam ativados e aí sim a gente tenha de fato um potencial se propagando. Então esse é o nosso valor umbral. Umbral significa valor mínimo para gerar uma resposta de fato, então. É isso que eu quero que vocês entendam. Então as respostas subumbrais são aquelas que ficam abaixo desse umbral, não chegam a gerar uma resposta, beleza? Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Agora, como nós podemos traduzir isso? Vejam nessa imagem aqui. Eu tenho todas as fases do potencial de ação. Então, vejam bem essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Olha só, o nosso potencial umbral seria este valor aqui, como nós vemos nessa imagem, tá certo? Digamos que nós temos um valor mínimo, tá certo? Um valor mínimo para que essa membrana atinja e ao atingir ela consegue gerar o seu processo de excitação. Cada célula tem o seu valor umbral, tá certo? De excitação. Exemplo, foi o que eu disse para vocês, a célula muscular esquelética. Seu potencial de membrana, ele sai entre menos 80 a menos 90. O seu umbral, que seria o valor mínimo, coloquemos que seja em torno de menos 70, menos 65 milivolts. Então, este seria o valor umbral para que nós tenhamos, ou seja, um estímulo ele tem que levar no mínimo, esse estímulo tem que levar a nossa membrana ao menos 70 para que ela consiga despolarizar-se, tá certo? É como se fosse o ponto de partida, o incentivo inicial para dar a ativação dessa nossa célula em questão, tá certo? Então, como está escrito aqui para vocês, potencial elétrico mínimo para gerar um potencial de ação, beleza? A partir do momento em que o interior da membrana chega àquele valor, ela abre todos os seus canais de sódio, mais especificamente, gerando a sua despolarização com a inversão do valor de membrana, tá certo? No caso das nossas fibras nervosas, o potencial mínimo umbral é de menos 65, ou seja, ela está lá, o valor das nossas fibras nervosas grandes. O potencial de repouso é de menos 80 a menos 90, se encontra aqui embaixo. Então, no mínimo, o estímulo que eu liberei, ele tem que ser suficientemente forte para levar essa membrana ao menos 65, menos 70, para que aí, nesse momento, quando a membrana chega aqui, todos os canais de sódio vão automaticamente se abrir, tá certo? Vão ter suas comportas abertas, permitir a entrada de sódio para dentro da célula e, consequentemente, nós vamos levar ela à positividade, tá certo? E é isso que nós chamamos de lei de tudo ou nada, também é uma consequência. Qual seria a consequência dessa lei, professor? O estímulo ele tem que ser forte o suficiente para despolarizar toda a membrana, ou então ele nem ocorre, tá certo? Como a gente vai ver nos próximos slides, tá certo? Então aqui nós vemos, no caso, um registro gráfico de como funciona a despolarização da nossa membrana. A despolarização seria literalmente o início desse potencial de ação com a entrada de sódio, beleza? Os potenciais de ação que existem no nosso organismo, e isso é o que muita gente confunde, aqui eu quero esclarecer para vocês. Potencial de ação é todo o desenho, ou seja, a célula se excitando e ela voltando ao repouso. Então, o potencial de ação ele inclui a despolarização, como está escrito aqui para vocês, inclui a despolarização, a mudança brusca, e inclui também o retorno ao potencial de repouso, que seria a minha repolarização. Então, o potencial de ação é os dois fenômenos, tá certo? O potencial da nossa fibra nervosa, ele começa a negatividade, promédio menos 80 a menos 90. Nós levamos literalmente para aquele umbralzinho ali de menos 65 e graças a isso nós vamos conseguir ativar os nossos canais de sódio. Todos eles se abrem, levando à positividade, tá certo? Que nós veremos nos próximos slides, que são chamados de overshoot. O nosso potencial de ação, de uma forma geral, agora não falando da fibra nervosa, ele pode ser de dois tipos, como nós já vimos em fisiologia. Pode ser em espiga, que seria um potencial rápido, quando nós temos uma despolarização muito rápida e uma repolarização muito rápida. Também é conhecido como agulha ou spike, tá certo? Isso vai da literatura. E nós temos o potencial em meseta, que seria o exemplo dessa imagem aqui, quando nós temos um tempo mais tardio de retorno à repolarização, ou seja, demora mais para voltar ao repouso, tá certo? Vamos ver na sequência em como funcionam esses processos de excitação da nossa fibra nervosa. Bom, a excitação da fibra nervosa é o local, o ponto de partida, onde surge o nosso potencial de ação, tá certo? E depois, na sequência, nós temos a condução
e a transmissão desse impulso para as células que estão adjacentes. Lá para a parte de Fisiologia 2, vocês verão que a nossa porção de excitação, o nosso cone ou ponto de iniciação, geralmente é nesta porção, tá certo? Nós vamos gerar o potencial de ação, porque nessa região nós temos maior quantidade de canais de sódio, voltagem dependentes, tá certo? Então é nessa porção inicial entre o nosso corpo, tá certo? E o início do axon, beleza? A nossa condução seria a transmissão desse potencial de ação, esse nosso impulso elétrico, que nós veremos na aula de hoje, que obedece a alguns princípios físicos também, beleza? E a transmissão seria a porção final, desde das suas prolongações para outras células nervosas ou então para órgãos efetores. Então seria as sinapses, tá certo? Como acontece essa geração desse potencial de ação? Na nossa fibra nervosa, como eu já disse, são 3 estímulos principais: mecânico, químico e elétrico. Mecânico, químico e elétrico. Mas todos eles, independentes se é mecânico, químico ou elétrico, eles atuam com este princípio aqui, ó, que eu já mencionei anteriormente para vocês. Eles atuam sobre os nossos canais de sódio. Por exemplo, aplicando isso ao nosso estímulo químico. Se eu tenho a liberação de acetilcolina nessa região, nós vamos ter uma abertura dos canais de sódio. Então, esse é o fator número 1. Se for por um estímulo mecânico, exemplo de pressões e outros, etc., nós vamos ter também abertura de canais de sódio. No fim das contas, todos geram a mesma alteração biomolecular, que seria a abertura aos canais de sódio para que nós tenhamos uma alteração desse potencial de repouso de menos 90 até mais ou menos 35 mV. Este valor é relativo, se são fibras nervosas grandes ou se são fibras nervosas pequenas, como nós veremos na sequência, tá certo? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Bom, as nossas fases do potencial de ação, elas são consideradas fases de despolarização lenta, que seria essa nossa despolarização umbral, que ela é mais devagar, como eu falei para vocês, e nós temos a nossa despolarização tardia, que seria a despolarização umbral, o potencial umbral, quando já atingiu o nosso umbral e nós temos uma despolarização um pouco mais rápida, tá certo? Levando ao nosso valor de positividade, que seria o nosso pico máximo de sobreexcitação, tá certo? Neste momento, esses canais de sódio eles se fecham e nós temos uma repolarização com o retorno ou fuga de potássio, trazendo o nosso interior de membrana para a negatividade. Nem sempre nós temos este último fenômeno, que é a fase de hiperpolarização, quando nós tornamos a nossa membrana o máximo negativa possível. Isso nem sempre está presente, tá certo? Vamos ver cada uma dessas fases, tá certo? Então, como eu disse para vocês, nós temos um estímulo inicial. Esse estímulo pode ser químico, elétrico ou mecânico. Esse estímulo vai levar até o nosso valor umbral, e desse valor umbral nós temos uma despolarização rápida, levando até o pico máximo, tá certo? Então, despolarização inicial e despolarização tardia podem ser chamadas também. Logo, nós temos a repolarização e, na sequência, em algumas, nós temos a hiperpolarização. O nosso umbral, como eu falei para vocês, é o valor mínimo que nós temos de entrada de sódio para gerar toda a ativação dos nossos canais de sódio, beleza? Isso aqui está repetindo, certo? Como eu disse para vocês, existe uma diferença das nossas fibras nervosas grandes para fibras nervosas pequenas. Isso é muito importante, vou grifar aqui para vocês, tá certo? Nas nossas fibras nervosas grandes, existe essa sobreexcitação, também conhecida como overshoot ou como despolarização, grande despolarização, tá certo? Essa sobreexcitação seria levar a positividade mais 30 a mais 35. Nas nossas fibras nervosas pequenas, esse valor não chega a esse mais 30 mais 35. Ele só se aproxima a zero, mas retorna logo à negatividade. Seria como se ela fizesse isso daqui, ó. Ela chega próximo a zero e depois volta à negatividade, tá certo? Então existe uma grande diferença entre fibras nervosas grandes e fibras nervosas pequenas. A nossa repolarização, ela acontece milissegundos depois, tá certo? E ela é caracterizada pela fuga de potássio, como nós já falamos. O potássio sai de dentro da nossa célula, repolarizando e tornando esse interior novamente negativo. A hiperpolarização também é pela um prosseguimento nessa fuga de potássio, mas nem sempre está presente nas nossas células nervosas.
A nossa despolarização da fibra nervosa, ela obedece a esse sentido, é chamado de direção ortodrômica e antidrômica, tá certo? O que seria isso, professor? Ortodrômica e antidrômica. Ela começa no meio da fibra nervosa e ela vai a ambos os sentidos, tanto no sentido que é favorável, que seria aquele que está mais próximo da nossa fibra nervosa, quanto aquele que está mais longe da nossa fibra nervosa, tá certo? Então seria isso, direção ortodrômica e antidrômica. Ela vai em todos os sentidos, até que ela despolarize toda a membrana. Para realizar isso, nós temos a condução, a propagação, e nós veremos que a propagação desse impulso elétrico através da nossa membrana vai obedecer a um processo que se chama de condução saltatória. O que seria essa condução saltatória? Nós sabemos que o nosso axon ele está envolto por fibras ou vaina de mielina, e essa vaina de mielina ela funciona como um isolante elétrico, que dificulta a passagem desse impulso elétrico. Então, obrigatoriamente, esse impulso elétrico ele tem que ir saltando em direção aos nossos nódulos de Ranvier. Isso facilita o que, professor? A conservação da intensidade desse impulso elétrico e, ao mesmo tempo, conserva energia na transmissão desses impulsos elétricos, tá certo? Agora, finalizando esse conceito de propagação, eu não posso pensar que as minhas fibras nervosas grandes e pequenas vão ter as mesmas velocidades de condução, obviamente não. O que é mais interessante é que no nosso organismo, as nossas fibras nervosas que têm maior diâmetro são aquelas que apresentam maior velocidade de transmissão desses impulsos elétricos, tá certo? E a composição da vaina de mielina também está influenciando na velocidade de transmissão desse impulso, beleza? Então, com base a isso, nós temos alguns princípios físicos envolvidos. Aqui nós vemos uma eletromiografia de um corte transversal de uma fibra nervosa. Quanto maior o diâmetro e a espessura dessa fibra nervosa, nós temos uma maior condutância, ou seja, uma maior facilidade dessa transmissão de impulsos elétricos e uma menor resistência à passagem desses impulsos elétricos, ou seja, eles transmitem esses impulsos elétricos com maior velocidade, certo? Então, pensando nisso, nós sabemos que nós temos dois tipos de fibras nervosas. Nós temos as mielinizadas e as não mielinizadas. As mielinizadas elas vão obedecer esse processo que a gente já falou, que é a condução saltatória pelos nossos nódulos de Ranvier, e as nossas fibras nervosas amielínicas não, elas vão gerando literalmente a transformação de todo o interior da fibra até a passagem, a sinapse, comunicação com a próxima neurônio que está ao lado, tá certo? Então observem que o nosso impulso elétrico ele vai realizando esse processo de impulso saltatório, como eu falei para vocês. Cada nódulo de Ranvier está esperando a sua despolarização. E o mesmo acontece no sentido da repolarização. A velocidade é relativa de acordo ao tipo de fibra nervosa, mas ela varia de em torno de 0,25 metros por segundo a 100 metros por segundo nas nossas grandes fibras nervosas mielinizadas, tá certo? Bom, é isso, pessoal, um pouquinho da nossa bioeletricidade das membranas e também uma aplicação do potencial de ação das fibras nervosas. Muito obrigado, nos vemos na próxima.